Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 5. E vamos ler a partir do verso 1. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor, terra e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Que o Senhor nos conduza, à luz desta passagem, ao ensino que Ele tem ao nosso coração essa noite.
historiador Gibson, no seu livro chamado Declínio e Queda do Império Romano, disse que a história é pouco mais que um registro dos crimes, loucuras, infortúnios da humanidade. No século XX, assistimos a duas sangrentas guerras mundiais. O mundo, como alguns já chegaram à conclusão, assemelha-se a uma panela de pressão quase explodindo. A pergunta que se faz no tempo presente é: há esperança para a história? Aonde é que a história nos levará? A visão humanista da história são duas básicas. A primeira delas é a visão cíclica dos antigos gregos, segundo a qual a história não se move para uma meta. Não há esperança, não há redenção. O que é o que foi. E o que foi será. Não há uma consumação. E uma outra visão humanista da história é aquela visão existencialista do ateu, onde, segundo essa visão, a história, na verdade, não passa de uma sucessão de fatos sem sentido, sem significado. Não há um plano, portanto, não há esperança. Mas quando lemos passagem tão rica e profunda quanto essa que lemos no texto de Apocalipse, no capítulo 5, compreendemos perfeitamente que no centro do universo, Deus está assentado em seu trono para governar tudo quanto Ele criou. Ainda que a terra esteja cheia de desordem, de tumulto, de catástrofes naturais, inundações, por exemplo, terremotos, de sofrimentos humanos, em termos de fome, de epidemias, de guerras, de conflitos, não obstante, Deus está soberanamente no comando da história. Deus alimenta, como diz Jesus Cristo em Mateus capítulo 6, verso 26, Ele alimenta as aves do ar e faz o lírio crescer nos campos, ainda que na sua fragilidade, Ele sustém. Nada acontece fora da sua vontade. Se, pois, Deus cuida da sua grande criação, muito mais motivos temos para crer de que Ele cuida, continua a cuidar e cuidará do seu povo. Toda a história, na verdade, entendemos à luz das Escrituras, ela começa com Deus, ela está sob o controle de Deus e ela terminará segundo a vontade de Deus. Não são, então, os poderosos desse mundo que determinam os rumos da nossa história. Não são os historiadores que haverão de decifrar o mistério que envolve a história. Não são os filósofos que interpretam os segredos da história. E muito menos, não são os futurólogos que poderia, por assim dizer, retirar o véu da história. Deus tem o controle da história. É o que vamos pensar à luz desse texto essa noite. Deus como aquele que tem o controle da própria história. Vamos orar. Pai, acabamos de ler a Tua palavra, na certeza de que o Teu Espírito que a inspirou e revelou a João na ilha de Patmos, é o mesmo Espírito que agora está em nosso meio, para conduzir-nos ao ensino desta passagem que o Senhor mesmo, através de João, revelou. Pedimos-te nesta hora que conduza-nos ao texto e às verdades nele contidas, e acima de tudo que essas verdades sejam transformadoras e consoladoras para a vida nossa, para a vida de todo o teu povo aqui presente. Portanto, ó Deus, conduza todo o pensamento em obediência a Jesus Cristo nesta hora. E em nome dele, o Senhor da igreja, que nós oramos. Amém. Sim, ao contrário da visão ateísta, ou da visão dos gregos antigos, o apóstolo João descreve nesse breve texto que Deus está no comando de toda a história, levando a cabo
para cumprir os seus desígnios e propósitos, que são os melhores para a vida do seu povo. E o que olhamos nesse texto, em primeiro lugar, é que Deus tem um propósito para a história. Verso de número 1 do texto lido diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Observe, queridos, que há algo grandioso que está para acontecer na perspectiva da revelação dada a João. Esperanças se mobilizam aqui no palco da história. Há um início, ou tem início o tempo da consumação da própria história. E Deus tem esse livro, conforme diz João, na sua mão direita. Revelando com isso, então, que a história, ela tem um sentido. A sua vida tem sentido. A sua vida não está solta ao léu, jogada de um lado para outro, ao sabor das circunstâncias, porque ela está escrita nesse livro de Deus. Então, nem eu nem você caminhamos para um ocaso, para um fim trágico, como pensam assim os ateus. As forças do mal, consequentemente, não poderão prevalecer sobre o povo de Deus. Deus está no trono, Ele reina e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, como assim revelado nas próprias Escrituras. Então há um propósito, porque o texto sagrado diz que Deus tem em sua mão direita um livro, e Ele está no trono, sentado no trono, e com esse livro na sua mão direita. Isso mostra que toda a história universal está nas mãos de Deus. Esse livro, diz o texto, na verdade ele contém aqui todos os decretos de Deus, todas as linhas gerais e todos os pormenores de todos os acontecimentos até o fim dos tempos está escrito nesse livro que está na mão direita de Deus. Deus tem um plano para cada uma de suas criaturas, como assim temos cantado. Deus escreveu, diz João aí, um livro. Aí nesse livro, o livro da história. E Deus escreveu esse livro antes da própria história acontecer, onde não havia história ainda, onde só Ele existia. Portanto, Deus conhece, Deus controla, Deus dirige todas as coisas para a consumação final da história. O livro tem sequências, como também consequências. Toda a história da humanidade está nas mãos, então, de Deus. Está, como diz João aí, desse que está sentado no trono e traz o livro em sua mão direita. Não importa a fúria de Satanás, ou mesmo a agitação do mundo em que vivemos, a história sempre estará nas mãos de Deus. Ele tem o livro em suas mãos. Mas observe também que o livro da história está escrito, diz João, e diz que ele escreveu por dentro e por fora, final do verso de número 1. Ou seja, o livro da história está escrito, ele está todo traçado, com todos os seus pormenores, escrito e determinado. Nada foi esquecido, nada foi omitido. O futuro está nas mãos de Deus. E essa é a primeira realidade com a qual deparamos quando Deus revela a João, traz a João essa revelação. Deus está no controle da história. Mas há uma segunda verdade. E essa verdade encontramos nos versos 2 e 3. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Deus tem a história definida já nesse livro. Porém, João diz que ele olhou e viu que não havia ninguém que tinha a capacidade de desvendar os segredos da história. Que não havia ninguém que pudesse desvendar nem conduzir a história, a própria consumação, escrita nesse livro. E essa é a segunda verdade. O livro está selado, diz o verso de número 1, ele está selado com 7 selos, por dentro e por fora. Ou seja, a história está definida, porém, João olha e diz que não tinha ninguém que era hábil, ninguém era capaz de desvendar, ninguém era capaz de levar à consumação da história do próprio livro.
O livro está selado. O comentarista William Hendricks diz que esse rolo aqui, este rolo selado, indica o plano ainda não revelado e não cumprido de Deus. Em outras palavras, se este livro permanecesse selado, este rolo permanecesse selado, os propósitos de Deus não seriam realizados, nem se levaria a cabo o seu plano. Então, abrir aquele rolo, desatando os seus selos, significa, na verdade, que não somente o plano de Deus seria revelado, mas seria levado a cabo. Aí é porque os irmãos vão entender na sequência que João chora, porque não havia quem desvendasse, ou quem abrisse, ou alguém que tivesse a capacidade de abrir, ou mesmo de levar a cabo a consumação da própria história. É por isso então que ele chora. O número 7 aqui tem a ideia de completo, algo completo, acabado. O livro está então totalmente selado. Isso mostra então que a história sem Deus é um livro lacrado. Só Deus pode dar sentido à história, como só Deus pode dar sentido à nossa vida. E assim, a conclusão de João é esta no verso 3. Ao procurar ali, no verso 2, no verso 3 ele diz que não havia, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém que podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém foi achado digno. Aqui é procurado alguém que pudesse ser digno. E o texto sagrado diz que ninguém fora digno de fazer isto. E ele diz aí, ele tenta contemplar toda a vastidão do universo, de tudo aquilo que Deus criou. E é por isso que ele diz que procurou como se estivesse tentando encontrar, e ele olha primeiramente para o céu. E ele diz que não havia ninguém no céu. Em outras palavras, nem Miguel, nem Gabriel, nem serafins, querubins, anjos, nem os remidos, nem Abraão, nem Moisés, nem Elias, nem Paulo, muito menos Pedro, ou até mesmo Maria. Ninguém foi encontrado, no dizer de João, digno para dirigir a história, para abrir a história, para entender o que estava nesse livro. Mas ele vai ainda mais longe, ou ele continua ainda na sua visão, dizendo que também não havia ninguém na terra. Ou seja, não havia homem algum, por mais poderoso e influente que pudesse ser, para decifrar o sentido da história. Então veja, ele diz que no céu não havia ninguém digno para dirigir a história. E na terra ele diz que não havia ninguém digno para decifrar o sentido da história. E João continua mais ainda, ele diz, nem debaixo da terra, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados podem revelar a você o sentido da história, o sentido da vida. Ele não encontrou ninguém. Não há ideologia, não há partido político, nem sistema econômico que possa realmente vir a realizar os sonhos e as esperanças do coração da humanidade. Sozinha, a humanidade não vai para lugar nenhum. Sozinha, o seu destino realmente é um caos. Daí então, a perspectiva do ateísta. Não há sentido, não tem razão a existência. Sozinha, há uma impossibilidade radical de que o homem seja o senhor do seu próprio destino. Sozinho ele não pode. E é por isso então que João cai em prantos, porque na perspectiva humana não havia esperança. Então o que João coloca aqui é que havia uma total impotência de desvendar o futuro. Veja o que ele diz no verso de número 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então surge a grande questão: quem é digno? Quem? Veja que um pouco anteriormente ele procura em todos os quadrantes do universo e diz, não achei. E aí vem agora a sua grande questão, o seu grande dilema: quem é digno? Eis aqui uma grande questão. E nessa questão também há uma constatação, porque ele diz, ninguém pode abrir, ele constatou, ninguém. E a grande decepção, então eu chorava. Essa é a conclusão. Ninguém foi achado digno de ler o livro, então, e eu chorava muito. A crise de João, quero crer que é a crise da impotência de todos nós quando olhamos a história só numa perspectiva horizontal.
numa perspectiva humanista. Certamente entraremos em crise, porque olhamos ao nosso derredor e vemos o mundo em pé de guerra, o mal triunfando, a violência crescendo, o terrorismo cada dia mais ameaçando a paz, as guerras tornando-se cada vez mais sanguinárias, encarniçadas, as famílias cada vez mais barbarizadas, os jovens cada vez mais envolvidos em droga. E a nossa reação também é a de João. Quando olhamos assim, nós vamos chorar. Não teremos uma perspectiva diferente. Isso nos leva ao choro. Como creio que quando cada um de nós, por vezes, volta para a perspectiva horizontal, choramos muitas vezes por uma terra amaldiçoada pelo pecado, destroçada pelo pecado do homem. E é assim que João coloca. A crise de João, então, é a crise de todos nós. Mas por que João chorou? Por duas razões. Primeiro, observa porque isso parecia frustrar a promessa que ele acabara de ouvir na revelação do Senhor, no capítulo 4, verso 1. Diz o texto lá: depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombetas ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, quando ele olha e ele não consegue achar alguém que pudesse ler aquele livro, ele chora, ele pranteia, e uma das razões é porque ele acabara de ouvir que ele foi chamado para subir ao céu e ver as coisas que haveriam de acontecer. Então, aparentemente, estaria contradizendo a promessa de que ele veria. Então, certamente, ele poderia aqui ver essa promessa do capítulo 4, verso 1, frustrada. Mas há uma segunda razão por que ele chorou. Ele chorou porque a história estaria à deriva como um barco sem leme. E então ele chegaria à mesma conclusão, como hoje chegam aqueles que não creem no Senhor, os ateus. Mas há um terceiro ponto a ser considerado. Temos aqui um livro na mão direita de Deus, com todos os desígnios e decretos de toda a história. Por outro lado, procura-se alguém para abrir, entender e não encontra. E a consequência é o choro. Mas, na sequência, é revelado a João no versículo 5. Há um todavia, há um entretanto aqui. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Terceiro aspecto é que há uma solução para a história. E a solução não está entre os homens, porque ele não encontrou ninguém que pudesse desvendar ou levar a história a cabo. Mas ele fala: há aqui alguém, a solução para a história. Aquela pessoa que ele procurou que pudesse ser digna, ela que é encontrada. Há alguém que é digno. Então a solução para a história vem do próprio céu. É uma solução que vem de Deus. Então há aqui uma palavra de consolo na expressão: não chore. Às vezes nós choramos, como João fez, com medo do futuro. O que vem pela frente? Como será o meu amanhã? E a minha velhice? Poderei ter filhos? Irei casar? Para aqueles que choram, João diz, ou Deus diz: não chores. A voz ecoa no céu, e a voz que ecoa no céu é esta: não chores. Às vezes temos chorado por acontecimentos em função da limitação do entendimento das circunstâncias que nos envolvem. Isso nos leva a chorar. Mas Deus tem a solução, diz ele aqui através de João, para o problema que nos tem levado às muitas lágrimas. O Senhor põe um basta à nossa angústia. Ele traz solução. Daí uma palavra de consolo. A solução da história vem do céu. E por isso a voz do céu é essa: não chores. Então é uma voz de consolo. Não chores. Por quê?
Porque aquele que não fora digno até aqui, ele agora é encontrado. Há alguém capaz de dirigir a história e dar sentido à vida. E assim, nos versos seguintes, ele vai mostrar. No verso 5, ele chama aqui, é aquele que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ou seja, a solução da história está em Jesus. Essa é a solução. O livro da história está nas mãos de Jesus. Veja o versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Há alguém que é digno de abrir o livro. Há alguém que é digno de levar a história a cabo. Há alguém que é digno de desvendar toda a história da humanidade. Ele é a raiz de Davi. É o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro, no dizer de João aqui. O livro da história, então, está nas mãos de Jesus. Ele tem todo o poder. Ele tem autoridade para fazer isto. Ele é o Criador, é o sustentador. Ele é o Redentor, é o Senhor. Em outras palavras, só Jesus Cristo, em função dos seus méritos, tem a chave da interpretação da história em suas mãos. Deus tem, de fato, a história em suas mãos. E ela está nas mãos daquele que fez por onde merecer. É o leão da tribo de Judá. É o Senhor Jesus Cristo. Ele venceu, diz o apóstolo aqui. Veja bem no final do verso de número 5. Venceu para abrir o livro. É alguém que é vencedor. É alguém que triunfou sobre o maior de todos os inimigos, a morte. É alguém que triunfou sobre os poderes do inferno, Jesus Cristo. E é por isso que ele diz, não chore, porque há alguém que venceu. Há alguém que não pode ser obstaculado, porque ele já conquistou a autoridade para abrir esse livro. Não é o homem. Não está em nós a solução das nossas angústias, dos nossos desesperos, das nossas tristezas. Ela está em Deus. Então veja o contraste da impotência daqueles que ele coloca lá no verso 3 e 4, com este que pode todas as coisas, do verso 5 ao verso 7. Aquele que pode abrir. E o João diz que ele venceu para abrir o livro. E ele é chamado de o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ou seja, é aquele que venceu o diabo, é aquele que venceu o mundo, é aquele que venceu o pecado, é aquele que venceu a própria morte. Jesus só é apresentado aqui como Messias e vencedor, porque antes foi o Messias sofredor. Ele só é aqui o leão da tribo de Judá, porque antes foi o cordeiro. Por isso que os irmãos vão ver que há uma palavra aqui. Ele liga o cordeiro ao leão. Somente aquele que foi cordeiro agora é o leão. Veio como cordeiro e dirige como leão. Ele tem o curso da história em suas mãos. Ele é o vencedor. Jesus é o vencedor. Jesus é vencedor. É o cordeiro, no dizer de João. Veja o verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele é retratado como o cordeiro que tinha sido morto. Veja quantas coisas João fala desse que tem poder para abrir o livro e levar a história à sua consumação final. Primeiro é dito que ele trazia sobre si uma marca. A marca dele é como tinha sido morto, ou seja, a vitória conquistada na cruz. Ele está apontando para a cruz de Cristo. Esse cordeiro tinha uma posição também. Veja, a posição dele é que ele estava de pé. Significa ação e poder de Jesus Cristo. Não está mais inerte. Não está mais aqui para ser tripudiado, pisado, chicoteado. Mas ele está em pé, dirigindo com poder universal. Mas o lugar que ele ocupa, diz que ele estava no meio do trono. Revelando com isso que está em pé e com autoridade. É a ideia do trono. Isso está aqui. Mais uma vez, William Hendricks, comentando, ele diz que agora Deus governa o universo. Referindo a esse versículo, ele afirma que Deus governa o universo por meio do Cordeiro. Esta é a recompensa dada a Jesus Cristo. Ela é a nossa consolação. Um momento muito significativo no curso da história está aqui, na coroação,
na investidura desse que fora o Cordeiro, o mediador com o ofício de rei sobre o universo. Ele está ligado à realeza, ele é o leão da tribo de Davi. O Cordeiro reinando como um grande leão. Sim, e é por isso então no verso de número 6 diz que ele é digno. Ele tinha 7 chifres, no final do verso 6, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Algo mais é dito. E diz que esse que era digno de desvendar os sentidos da vida, algo também que diz sobre ele. Porque ele tem aí, ele é cheio de olhos, diz o texto sagrado, posto que ele tinha 7 olhos. E esses olhos falam da sua onisciência, o seu olhar perscrutador, que nada foge ao seu olhar. Ele também tem 7 chifres, fala da onipotência, da força do Senhor Jesus Cristo. Mas ele também é onipresente, porque ele tem espíritos enviados por toda a terra, diz o verso de número 6. Ele está em todo lugar. O comentarista Warren diz que nós temos aqui o perfeito poder nos 7 chifres, a perfeita sabedoria, retratada nos 7 olhos, a perfeita presença nos 7 espíritos espalhados por toda a terra. Os teólogos poderiam chamar, conclui ele dizendo, esses atributos de onipotência, onisciência e onipresença. Todos são atributos exclusivos de Deus. Por isso que entendemos que quem é que poderia abrir? Quem é que dá sentido à história universal? É o próprio céu, é o próprio Deus, na pessoa bendita desse cordeiro, deste leão da tribo de Judá. Mas em quarto aspecto, quais são as implicações de Jesus estar com o livro da história em suas mãos? O próprio João vai descrever isso. No verso 8 ele diz: e assim que ele tomou o livro, ou quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Das muitas implicações de Jesus estar no centro da história e poder abrir o livro, a primeira das implicações é que isso deve então nos levar a orar confiadamente acerca do destino das pessoas. Como diz o final do verso 8, as orações agora fazem sentido. Orar é falar com quem tem o livro da história em suas mãos. É alguém que pode dirigir. É confiar. Então, as orações podem subir. Porque o destino está nas mãos do Senhor. E podemos falar com Ele na pessoa bendita desse cordeiro que foi morto, deste leão da tribo de Judá. Porque agora a razão, não caminhamos para o caos. As orações fazem sentido. Então, as orações dos santos, como diz, essas taças cheias de ouro que representam as orações dos santos. É por isso que nós oramos. É por isso que quando somos abatidos por vicissitudes, não desesperamos, porque tem sentido orar. Tem sentido orar porque sabemos que, ainda que não compreendamos as circunstâncias, as dores que vivemos, nós podemos orar para aquele que tem o livro aberto e sabe o final deste sofrimento temporário que vivemos. Mas há algo também, uma outra implicação está no verso de número 9. E diz mais ainda que também era dito que esses seres viventes, esses 24 anciãos e os seres viventes, são os anjos, eles também entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reino, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A segunda implicação é que isso também deve nos levar a uma evangelização fervorosa. Deve levar-nos a orar, mas também deve levar-nos a evangelizar.
O versículo 9 diz que Cristo morreu para comprar com o seu sangue pessoas que procedem. De onde, diz o texto sagrado? Cristo morreu para comprar com o seu sangue pessoas que procedem de toda tribo, ou seja, todo grupo étnico deve ser alcançado. Temos encorajamento porque ele morreu por pessoas que, embora não conheçamos agora, não sabemos, mas por um grupo étnico, porque diz aí todas as tribos. Mas Cristo também morreu por todos os grupos linguísticos, porque diz de toda língua, de todo grupo político, porque de todo povo, e de todo grupo social, nação. Tribo, língua, nação e povo. Cristo não morreu apenas para possibilitar a compra desses que são descritos no texto. Ele morreu, de fato, para comprar a morte vicária, a morte substitutiva desse cordeiro que aqui é apresentado, ela é eficaz. Então, todos aqueles por quem Cristo morreu, serão chamados com a graça irresistível e salvos eternamente, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 30. Mas também o mesmo Paulo lembra-nos que como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Então temos aqui uma outra implicação de Jesus Cristo ter no livro aberto e desvendar a história e levá-la à consumação final. A implicação de que devemos ter um projeto de evangelização fervorosa. Porque foi para isso que o Cordeiro assentou no trono, está à destra de Deus. Mas há uma outra implicação. Isso também deve nos levar a tomar posse da nossa posição espiritual. Veja o que ele diz no verso 10. E para o nosso Deus os constituíste reinos, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E diz o texto sagrado que agora nós somos constituídos em reinos, ou seja, já reinamos com Jesus espiritualmente, pois estamos agora sentados com Ele nos lugares celestiais. Não é isso que Paulo diz em Efésios capítulo 2? E reinaremos ainda com Ele, plenamente na sua segunda vinda. Então, nos constituiu. Então, nós temos um lugar neste reino, temos uma posição espiritual que devemos tomar posse dela, ou andar à altura desta posição já adquirida, porque Ele nos constituiu rei. Mas diz mais que nós somos constituídos sacerdotes. Ou seja, agora nós temos aquele livre acesso à presença do Pai. É por isso que no dizer do verso de número 9, ou de número 8, as orações devem subir, porque agora temos um sumo sacerdote, e é por isso que ele diz que fomos constituídos como sacerdotes. Por intermédio de Jesus Cristo, adentramos aos oráculos de Deus. Então veja que João fala da grande implicação de Jesus Cristo ter em suas mãos esse livro. Mas há uma outra implicação. Também isso deve levar-nos a dedicar tudo o que somos e temos a Ele. Veja os versos 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. Esta é outra implicação. Procurou alguém que era digno. Veja bem, o apóstolo ele faz a indagação. Quem é digno de abrir os selos? Quem é digno de tomar aquele livro da mão direita do Senhor? E ele encontrou alguém que era digno. E agora ele usa essa palavra e diz: digno é aquele que abriu os livros, de receber toda a honra e toda a glória. E aí ele diz: a ele seja o poder, ou seja, a ele deve ser entregue tudo o que está em nossas mãos. Todo o poder e ingerência que temos deve ser depositada aos pés desse que é digno. A ele seja a riqueza, como diz o apóstolo, ou seja, os nossos bens, a riqueza dos empresários cristãos, a riqueza dos homens de negócios, a riqueza dos empregados. A nossa riqueza tem que ser depositada ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a riqueza. Mas Ele é digno também, diz João aí, de toda a sabedoria. Ou seja, Ele é digno de toda a nossa inteligência, da nossa cultura, dos nossos talentos, dos nossos diplomas, das nossas habilidades profissionais. Nós temos que depositar nas mãos dEle. É para a glória dEle. Ele é o digno de todas as coisas.
Ele é digno também de toda a força, ou seja, Ele é digno da força da nossa juventude, até os últimos anos da nossa velhice. Tudo deve ser depositado sobre os pés do Cordeiro. Por isso que não há aposentadoria no reino dos céus. Enquanto vivemos, quer na saúde, quer no vigor, na juventude, dediquemos ao Senhor. E é por isso que Salomão adverte os jovens: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Deposite aos pés de Jesus Cristo a sua força, o seu vigor, a sua sabedoria, a sua beleza. Porque diz aqui que digno é Ele de toda a sua força. Mas quando as forças já não forem tão grandes assim, você continua depositando-a ao Senhor até a morte. Ele é digno do culto, da adoração, dos mais novos aos mais velhos. Mas ele diz mais, ele é digno também de toda a honra. Honra tem a ver com a primazia. Honra tem a ver com o melhor. Honra tem a ver com as primícias. O Senhor Jesus Cristo é digno das primícias do nosso tempo, da nossa vida, dos nossos talentos. Tudo deve ser depositado aos pés do Cordeiro que foi digno de abrir o livro. E ele conclui dizendo: a Ele seja a glória, só Ele merece ser exaltado. A Ele seja o louvor, o culto precisa ser prestado só a Ele. E tivemos a oportunidade de meditar nesse texto com uma passagem anterior, capítulo 4 e 5, na última mensagem, onde vimos todo o contexto da adoração, o que é adoração, o que implica adoração. E aqui o culto deve ser prestado a Ele. Mas por fim, qual é o alvo de tudo isso? Esse que agora aqui foi encontrado como digno, agora ele também deve ser adorado. Ele é adorado, primeiramente por quem ele é. Os versos 5 a 7 fala de toda a sua sabedoria, fala das suas qualificações. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o cordeiro, no versículo 6. Então ele é adorado por quem ele é. O cordeiro, que é o leão de Judá, raiz de Davi, aquele que foi morto, como diz João aí nos versos 5 a 7. Sim, mas ele é adorado também por onde ele está. Primeiro pelo que ele é, mas por onde ele está. Porque o versículo 6 diz que ele está no trono, num local de poder. Não é alguém mais que está sob o domínio de outros. Não é mais o cordeiro que foi em silêncio para o matadouro, no dizer de Isaías. Mas é alguém que está no trono. Portanto, ele deve ser adorado também pelo que ele fez. E os versos 8 a 10 diz que primeiramente ele foi morto. E diz que com a sua morte ele comprou com o seu sangue pessoas para Deus. E mais à frente diz que para o nosso Deus, para que ele constituísse reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então há aqui um cântico de exaltação, de louvor. Que tipo de cântico é esse entoado aqui no texto sagrado? Primeiramente, é um cântico de adoração, porque ele diz: tu és digno. Em segundo lugar, porque é um cântico de pregação, porque diz o texto sagrado que ele foi morto. Lá em Gênesis capítulo 22, o cordeiro que substitui Isaac foi oferecido como um tipo de Cristo naquela ocasião. Em Êxodo capítulo 12, na Páscoa, o cordeiro é oferecido para uma família. E já em Isaías capítulo 53, verso 8, diz que o cordeiro foi morto por uma nação. Mas em João 1, verso 29, diz que o cordeiro morreu para salvar os que procedem de todo o mundo. Então é um cântico de pregação. Tem uma razão, e essa razão deve ser proclamada. Ele é um cântico missionário, porque diz que compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo e nação. É um cântico devocional, porque diz que fomos constituídos como reinos e sacerdotes. E é um cântico profético, porque diz que reinarão sobre a terra. Então ele é adorado pelo que ele fez, ele é adorado por onde ele está, ele é adorado por quem ele é, mas ele deve ser adorado por aquilo que ele tem. Os versos 11 a 14 fala disso. Observe que aí existem alguns cânticos. Na verdade, como já tive a oportunidade de meditar com os irmãos no capítulo 4 e 5, de uma forma mais por cima, e naquela ocasião lembramos que
Na verdade, esses dois textos, esses dois capítulos fazem parte daquilo que é chamado de dois grandes oratórios. No capítulo 4, ali temos o oratório da criação. E aqui no capítulo 5 temos o oratório da redenção. Oratório, conforme já falamos, quero lembrar, é um gênero musical dramático, com solos, coros, acompanhados por uma grande orquestra. E aqui as vozes da igreja glorificada, dos serafins, dos anjos e da natureza se unem para o louvor celestial. Vemos isso nos dois textos. E eu quero fechar esta mensagem fazendo uma ligação com os dois capítulos. Porque esses dois capítulos constituem o grande oratório. E é o nosso último tópico. Ele é adorado. E essa adoração, ela é expressa a partir do capítulo 4. Ali no capítulo 4, verso 8, o culto ao Criador começa ali com um quarteto. E esse quarteto canta um hino seráfico. E o hino é esse: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. No mesmo capítulo 4, agora no versículo 11, a isto segue um outro coro. E este coro ele é constituído de 24 anciãos, a igreja, que prossegue louvor àquele Criador. E nesse cântico, no versículo 11, ele diz: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, na sequência deste cântico, no versículo do número 2 do capítulo 5, agora vemos que houve solistas. Quem é digno de abrir e de desatar os selos? É a pergunta dos solistas. No capítulo 5, versículo 5, vem então o responso. E o responso é este: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Caminhando um pouco mais, os versículos 9 e 10. E quando o cordeiro toma o livro da mão daquele Criador, ouvem-se agora em uníssono um quarteto, e o coro de anciãos se une a esse quarteto, no novo cântico de digno és de tomar o livro, diz eles, e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. E assim prossegue o coro. Lá no versículo de número 12, prorrompe agora um outro coro, um coro extremamente majestoso. São aqui os anjos. Os anjos cantam. E aí é dito que são vozes de milhões, milhares de milhares, avolumam aquele grande canto triunfal. E aí a voz é esta: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E o coro continua, e a música celestial continua, lá no verso de número 13. Prossegue então um canto, num crescendo arrebatador, até alcançar o clímax grandioso, ao grande final. Não somente a igreja, os serafins agora, os anjos se combinam, mas ouve-se agora a voz: toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que há neles, louvando o Criador e o Redentor. Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E o final desse cântico extraordinário. Verso de número 14. Por fim, quando agora sereno o estrondo daquele coro que se compôs até aqui, desse coro universal, ouve-se grandioso amém, que parte dos lábios de 4 seres viventes, os serafins. Segue-se um silêncio ofegante, e os anciãos, a igreja, se prostram e adoram. É assim, irmãos, a música no céu. Ao mesmo tempo em que ela está cheia de entusiasmo, ela produz profundo senso de adoração, ao ponto da igreja prostrar-se, como fazem esses aqui descritos no texto, os anciãos. Ninguém pode contemplar o Senhor na sua beleza e no seu fulgor sem prostrar-se diante dele.
Ele é digno. Qual a mensagem de todo esse oratório? Capítulo 4 e o capítulo 5. Ele é digno. É o digno que não havia ninguém digno de abrir, mas Ele é. É a grande mensagem. Todos precisamos certamente nos unir àquele grande cântico. Não esperemos chegar lá para unir as nossas vozes aos que lá já cantam ao Senhor. Mas aqui e agora devemos nos unir a este canto universal. E aí você deve dizer: sim, Senhor, o Senhor é digno da minha vida, o Senhor é digno do meu amor. O Senhor é digno de tudo que eu possa dizer, 1000 vezes mais digno do que tudo que eu possa imaginar. Ele é digno de toda a música, de todas as harpas da terra. Ele é digno de todas as músicas dos melhores cantores da terra. Ele é digno de toda a poesia dos melhores escritores da terra. Ele é digno de toda adoração. Ele é digno de tudo o que cada pessoa possa conceber. Ele é digno de ser adorado por tudo o que está na terra, no céu e nos céus dos céus. Concluindo, a igreja na terra não tem então o que temer. Não importa quando os juízos estejam repletos naquele rolo que será aberto. No rolo da história da humanidade. Portanto, o sentido da música é este: o Criador entregou ao Redentor toda a autoridade no céu e na terra, e que aqueles que o seguem não poderão passar desapercebido aos cuidados desse que é digno de toda honra, que é o Senhor Jesus, que é o Cordeiro imortal, que é o Senhor dos senhores, que é o leão da tribo de Judá. Nos curvemos e conosco tudo o que somos e temos, depositemos nas mãos do Cordeiro, que tem a história certa em suas mãos. Não caminhamos para um fim obscuro, para o acaso. Deus está no controle da história. A Ele seja dada toda a glória. Amém.